Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Punch, episódio 2 aí, né, da terceira temporada, né, onde a gente vê aqui alguns dilemas aí do Garou, né, ele é um pouco hipócrita na verdade, mas algumas zoeiras aí do Saitama. Saitama é o verdadeiro vilão de One Punch Man, esse aqui é um bom exemplo, inclusive. Mas vamos lá, lembra, né, ajudei o canal como puderem, beleza, tem aqui o livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal, tem aqui os membros, um salve para os membros aí que estão aparecendo durante todo o vídeo, o link da Shopee aí no comentário, vamos lá. A gente começa aqui então com uma galera ali, né, que eles estão fazendo uma espécie de protesto, algo assim, né, pedindo para as pessoas se aliarem aos monstros, né, no caso aí, entregarem suas vidas aos monstros, que aí eles seriam salvos, né, são adoradores de monstros ali. E aí tem um cara que debocha, tá maluco, cara, prefiro morrer, né, do que misturar com esses monstros aí, né. E aí o maluco ali simplesmente que tá organizando o movimento ali, ele fala, beleza então, vamos lá, matem ele então, né, já que você quer tanto, né, vambora. E aí os caras iam pra cima ali do senhorzinho, só que o garoto tava passando na hora ali, e ele simplesmente dá um peteleco nos caras ali e arregaça dois malucos ali que estavam indo atacar um senhorzinho ali, né? E ele fica meio decepcionado com a postura da galera ali, né? Porque ele fica falando, porra, vocês estão subestimando demais os monstros. Vocês acham que os monstros realmente vão deixar vocês em paz, né? Depois disso daí é ruim, hein? Tá de sacanagem. Enfim, né? E aí ele só sai ali debochando pra caramba, o senhorzinho fica sem entender nada, né? Ele tá desapontado com quão fácil é assustar as pessoas, né? Manipular as pessoas aí, né? Enfim, ele comenta que inclusive que, tipo, pra ele, tipo, era pra ele, o grande movimento que ele ia fazer, né? Chamar atenção, era ele virar um monstro ali, né? Só que, pô, se o pessoal já tá na noia, já tá assustado, já tá um caos do cacete, vai ser peixe pequeno a aparição dele, só mais um, né? Ficou meio decepcionado com isso daí. Aí também ele ouve ali no telão um jornalista falando, né, sobre que tá aumentando a atividade criminal básica, né, roubos, furtos, depredação, etc e tal. E o garoto comenta aqui, né, que, porra, isso aí não é justificativa, né, não é porque os monstros estão aí tacando terror que é justificativa pros marginaizinhos, né, saírem e fazerem o que quiserem, né. E aí a gente tem aqui um exemplo de como ele fica bolado com essa parada aí, quando tem esse cara aí, que ele é humilhante ali, que tá bêbado aparentemente, né, e ele tá atacando um senhor ali, e ele fala, e daí? E daí? Né? Os monstros vão destruir tudo mesmo, e daí? Né? Eu posso fazer o que eu quiser. Até mesmo esse tipo de delito, né? E aí o garoto aparece ali, parece que ele ia entrar, na verdade, no restaurante ali que o cara tava na frente, e aí o cara vai tentar ali dar uma facada no garoto, só que ele imediatamente quebra a lâmina e já aponta no olho do cara, né? Tipo, eita porra, cai fora, rapaz. Tá maluco? Cacete, né? Aqui o cara conheceu o verdadeiro terror, né? E aí ele entra lá no restaurante, e a princípio ele ia comer só essa carne aí, que é o preferido dele aparentemente. Só que ele pede o cardápio inteiro e ainda repete trocentas vezes. Porque lembra, ele tava com fome, gastou muita energia, né? E precisava se recuperar, né? Tá tudo machucado ali e tal. E no mesmo local, coincidentemente, está o Saitama, né? Ele comprou lá o repolho, né? Aparentemente ele ainda não lidou com os monstros aí. E ele tem um probleminha. Ele esqueceu a carteira. A carteira dele, na verdade, sumiu, né? Que ele esqueceu, caiu em algum lugar. E aí ele ficou no problema, ele não pode sair endividado ali, né? E aí ele ia ligar pro Genos, só que o Genos tá sobre reparo lá, né? E aí ele ouve a moça falando ali no microfone, né? A moça ali do restaurante falando que eles têm uma política rigorosa, né? Sobre clientes caloteiros e tal, né? E que se alguém cometesse algum problema ali, eles têm até um ex-herói ali de prontidão para poder, de guarda, né? Para poder atacar ali a galera, né? Que tentar ser espertinho, né? E aí o Saitama fica, pô, cara, eu não posso fazer isso. Ele fala que isso é o maior problema, olha só, de tudo que já teve até agora, né? Essa situação mais difícil que ele enfrentou esse ano. Caraca, tipo, esquece, o Boros era mais fácil, né? E aí, aparece aqui a Fubuki, né? Chamando ele já fica assustado, já, calma aí, eu posso explicar. Não entender nada. E aí a Fubuki tenta falar com ele ainda sobre o que ela estava querendo, né, lá na casa dele, que é chamar ele para um time, né? Onde ela fala sobre a taxação, como é que funciona o sistema e que não sei o que. Isso aí também não tá nem aí, só que ele aproveita para pedir batata frita e entrega ali pra Fubuki, ela pega uma batata. Essa é a armadilha do Saitama. O Saitama é o maior vilão da história, cara. O cara é miserável. E aí a gente vê aqui que de repente ele se assusta ali, porque alguém gritou, caloteiro! E aí ele, não, calma aí, eu ainda tô aqui, calma aí, pô. E aí ele percebe que é outra pessoa, ele sai correndo, tá? E foi o garoto, tá, que cometeu o calote a ele, só sem pagar.
E aí ele sai e deixa a Fubuki ali. Ele fala, ó, você comeu uma batata, então agora você paga a conta aí. E a Fubuki, cara, não é possível. O mundo tá pra acabar e o cara tá sendo mesquinho nesse nível. Tipo, cara, não é possível. Não é real. Não é real isso, não é possível. O cara mandou uma armadilha pra Fubuki ali pra ela pagar a conta. Meu Deus, velho. Que monstro que é o Saitama, né? Sacanagem. Aí o Garou, como eu falei, né, ele tinha saído sem pagar, ele fez uma espécie de maratona, por assim dizer, porque ele correu pra caramba ali, só que ele ficou cansado. Ele tá cansadão ali, até porque ele ainda não tá com os ferimentos recuperados, né? Não foi na hora, né, que ele se recuperou. E aí, ele lembra aqui do Gyoru Gyoru lá, que ele comenta sobre que no caso o Garou ele precisa recuperar seus ferimentos, mas ele tem que fazer ao mesmo tempo essa parada aí de trazer ali a cabeça de um herói, né, para ele poder ser reconhecido como um monstro oficialmente. E aí ele fica reclamando, porque ele fala, pô, peraí, matar um herói? Só precisa matar um herói pra você virar um monstro? Tipo, você não precisa ser um monstro de verdade? Meio aleatório isso aí, né? Meio bizarro. Enfim, ele também comenta aí que os monstros deveriam ser capazes de causar medo só com a sua presença, né? Não precisa, você precisa causar literalmente um delito, né? Você tem que ser um monstro, né? Como é que fala? É a atitude, né, de um monstro que tem que resolver, né? E aí, coincidentemente, ele encontra esse personagem aqui que é o Tareu. O Tareu é um personagem lá que ele ajudou na segunda temporada, né? Mostrando que faz pouquíssimo tempo, inclusive, né, que rolou essa parada aí. E os moleques estão zoando com ele porque ele escapou, né, da parada da situação lá do Garou e tal, né? Eles estão apedrejando ele aqui falando que ele deve ser um monstro, né? Por ter sobrevivido lá aos heróis e a confusão que rolou toda, né? E aí ele aparece aqui, o Garou, né? E bota os moleques pra correr, né? E aqui tem uma cena que eu fiquei preocupado em relação à animação, né? Que o pessoal tá sempre de olho aí agora, né? Todo mundo fica criticando o Punch Man, né? Por causa da animação. E aqui foi um exemplo que realmente pra mim é criticável, pelo menos essa cena. Que é quando ele tá descendo essa ladeira e percebam, tipo, não tem nada. É só ele com essa pose congelada, descendo daqui pra cá, tá ligado? Sem nada, assim, não tem nenhuma poeirinha no chão, velho. Na moral. E tem no mangá, pelo menos a poeirinha ali, de quando ele tá escorregando ali. Tipo, cagaram pra isso daí. Não colocaram isso daí, meio problemático, achei meio zoado. Mas como é uma cena pequena, tá, releva, vai. Enfim. E aí, ele tem uma conversa ali, né, com o Tareu, né, e ele fala aqui que quais são as chances de nos encontrarmos 2 vezes no mesmo dia, né, ou seja, rolou praticamente, tá rolando aí no mesmo dia, ainda não acabou praticamente a segunda temporada, tá ligado? Doideira. E aí o moleque chama ele de velho, ele fica bolado, né, que velho o quê, rapaz, eu tenho 18 anos, me respeita, rapaz. Velho, cacete, né, já é o Bang já praticamente aqui, né, enfim. E aí ele pede pro garoto ir pra casa e tal, né. Só que o garoto pede desculpa ali, porque ele tá sempre causando problemas e tal, né, pro Garou ali aparentemente, né. E aí ele ia falar ali que o Garou, ele salvou ele, né, ele deve ser uma pessoa que preza pela justiça ali, o Garou, cala a boca, cara, faz isso não. Sai pra lá, sai pra lá com essa parada aí, né. Sacanagem, tá me tirando, cara, qual é, né. E aí ele ia embora ali, né? Só que aí de repente eu lembro o Saitama chamando ele pelas costas de caloteiro. Ô caloteiro! E gritando, tipo, ô caloteiro! Chega aí, cara! Muito bom, né? O Saitama é muito aleatório. E aí o Saitama fala pra ele, olha, você deu um calote e tal, né? Mas como você me ajudou com essa parada aí, eu vou fazer vista grossa. E aí o garoto, o quê? Peraí, você me chamou? Você tá me chamando pra mão e agora tá indo embora? Falando, vou deixar passar? Como é que parada é essa aí, mano? Que parada é essa aí, né? Sacanagem. Ele fica boladão com o Saitama aí, né? Quer saber qual é o nome de herói dele ali, porque ele nunca viu, né? O Saitama. E o Saitama, ele tem vergonha, né, do título que botaram nele, né? Careca de capa. Ele fala baixinho, tipo, ele... Sacanagem. Enfim. E aí, né, o garoto fica bolado, né? Porque ele... meio que, tipo, o Saitama pede pra ele ir embora, né? Basicamente ali, né? O Tareu fala ali que ele é um novato, aparentemente, porque ele não tá no catálogo de heróis, que ele tá ali no braço dele, né? Ele falou, tio, se o cara tá deixando você ir embora com o calote, só vai embora, mano. Tá ligado? Tá certo. E aí o garoto fica bolado, porque, porra, ele tá recebendo piedade, né, dos heróis aqui. Ele vai ficar mal visto até entre os monstros, né? E aí isso atiça ele a vontade de lutar, né? Porque ele não tava querendo precisar matar um herói pra se provar como um monstro, né? Mas agora ele, né, ficou boladão. Tipo, cara, os caras estão tendo piedade de mim, tá de sacanagem, né? Ainda mais um desconhecido, um ralé aí, né? E aí ele vai tentar pegar ali o Saitama, né? Só que o Saitama fica com medo
né, de ser visto ali com o Garou, porque fica parecendo que ele armou tudo, né? E que eles estão sem pagar. E aí ele dá só um chega pra lá, ele sabe aquela porrada que o Batman costuma dar pra trás, tá ligado? Então, tipo, ele faz isso com o Garou e manda ele pro espaço. Os caras só voando ali, né? E o Garou nocauteado aí, o Saitama... Aí o Saitama tem 2 problemas, porque não era pra ele espancar o cara assim, né? Pegou meio pesado pra um crime de calote. E ainda teve uma testemunha que é o Tareu. E ele pergunta se o Tareu conhece ele, o Tareu fala que não. Ele dá uma olhada ali, percebe que o moleque tá com um catálogo de heróis, né? Ele dá uma lida e vê que o nome dele não tá lá. Se o nome dele não tá lá, então ninguém vai saber quem é ele, porque ninguém sabe quem é ele mesmo, né? Então, só embora. Tô com a minha boi, né? Vambora. O Tareu fica sem saber, né? Que merda que esse cara tá fazendo, velho? Bagulho aleatório. Aí o Garou levanta horas depois, aparentemente, aí, né? Todo ferrado, não sabe quem foi que derrotou ele. Ficou, cara, o cara me derrotou, como assim? Eu tenho que ir lá bater nele, como assim, pô? Só que aí ele é interrompido pelo Deus Inseto e pelo King o Estripador, né? Não confundir com o nosso King, né? E aí a principal acusação aqui dos caras é que ele não é um monstro de verdade, né? Parece que ele não tem o que é preciso para ser um monstro, né? Pois é. E aí a gente vê aqui então que eles ficam trocando farpas aí, né? O Garou fala, pedindo pro Tareu ir pra casa e tal, né? Mas o Tareu fica assustado especificamente com o King, porque aparentemente esse King aí, ele é um cara que ele ataca crianças, né? Principalmente ele, o principal alvo dele. E aí acontece que ele fica com medo, fica travado, não consegue se mexer, né? Caramba. E aí o cara começa a ir pra cima dele ali junto com o Deus Inseto, né? Eles querem ali derrotar o Garou e a criança também. Aí tem uma conversinha ali breve do Homem-Fênix com o Gyoro, né? Onde a gente vê que ele questionando por que o Gyoro pediu pros caras irem até lá, né? Até o Garou, porque aqueles caras são barra pesada, aparentemente, né? Eles são muito violentos, até entre os monstros ali, principalmente o King, pelo que é conhecido ali. E os monstros até se afastam dele e tal, né? Tipo, até entre os monstros ele é meio esquisito. E aí o Gyoro comenta que isso é para o bem do Garou, que ele quer saber se o Garou pode evoluir ou não para ficar mais forte. E ele dá uma explicação interessante aqui, porque ele fala que o Orochi, aparentemente, ele já foi humano, tá ligado? Que nem o Garou. E aí ele foi passando por diversas modificações ali, né? Foi lutando e falhando e lutando de novo e tal, até um ponto que ele ficou tão poderoso que ele virou aquele gigantão que a gente tá vendo lá, né? E aí o Gyoro ele acha que o Garou pode passar pelo mesmo processo e virar um Orochi 2. É basicamente essa parada, né? Só que, né, ele pode se tornar um segundo Lord Orochi, porém, né, só o Gyoro sabe como fazer isso, né? Ele tem um protocolo certinho lá pra fazer. E aí a gente vê aqui então que ele quer fazer essa parada. E se o Garou falecer, que faleça. Eles acham outro espécime lá, quer dizer que ele só não funcionava pra isso, né? Aí teve um lance aqui do Zombie Man rapidinho, que ele tava vendo lá sobre um lugar que ele achou, né, da casa de evolução, que a gente vai falar sobre isso depois. E aí teve aqui os caras indo pra cima aqui do Garou e do Tareu, né, o Tareu não se levantava nem ferrando. E aí eles comentam aqui sobre a questão do Garou, né, sentir pena aí do garoto, né, do Tareu. E o Tareu não consegue se levantar de jeito nenhum ali, né? Acontece uma parada meio bizarra. O Deus Inseto comenta ali que, cara, pra ser monstro, você não pode ter só humanidade. Os monstros, ele não tem humanidade, né? Então você deveria estar atacando essa criança e não ajudando ela, né, cara? Tudo errado. Tá tudo errado, né? Enfim. E aí, então, tipo, o Garou só deixa o Garou mais bolado, né? E aí ele pede ali uma última vez pro Tareu ir embora, o Tareu não vai. E ele pede pro Tareu se levantar, porque ninguém vai ajudar ele tem que fazer isso pelas próprias forças dele, é um negócio que ele tinha comentado já lá na segunda temporada. E aí ele força ali o Tareu, né, dando ordem pra ele ali se levantar, falando com firmeza, ele se levanta, né. Só que o King ataca o garoto, né, enquanto ele tá de costas ali. E ele consegue rapidamente, em, sei lá, milissegundos ali, pegar a espada do braço ali do cara, usando o movimento ali do Bang, né? O Kung Fu dele, e dando uma bicuda ali pro cara que arremessa ele, né? Só que ele caiu no chão, ele tem um bagulho bizarro que ele gira o corpo ali, ele parece que quebra os braços dele, mas ele volta pro lugar, é mó doideira. E aí o Deus Inseto de novo julgando ele, né? Porque ele se chama de caçador de heróis, mas ele nunca aparentemente matou alguém, né? E a gente vê aqui então, vocês têm um problema comigo? Então cai dentro, né? A gente vai ter aí o Garou versus King o Estripador e o Deus Inseto, né? E teve um pós-crédito aí do Zombie Man que ele tava procurando, na verdade, a Casa da Evolução.
Só que ele fala ali, inclusive, que ele faz parte da Casa da Evolução. Ele é um dos experimentos. Legal, ele virou um herói ranking S. O cara é boladão, na verdade, né? E aí ele encontra aquele gorila mecânico lá da primeira temporada, né? E o cara fala, olha, a Casa de Evolução já foi destruída, meu nobre. A gente tá só trabalhando vendendo takoyaki aqui, né? Ah, como assim, cara? Que isso? E aí o cara vai explicar pra ele lá, né, a situação do que aconteceu na primeira temporada. Pedindo pra ele entrar, né? Uma doideira, enfim. Foi bom, foi um episódio muito engraçado. Fiquei um pouco preocupado com a animação ali numa certa parte, mas o teste de fogo vai ser na hora do combate. A gente só teve só um aperitivo aqui, não vou falar sobre isso agora. Mas no próximo episódio a gente vai ver mais sobre isso daí, pra ver se realmente tá legal ou não. E é isso. Muito obrigado também a quem compareceu aí. Comentei o que vocês acharam desse episódio de One Punch Man. Não esqueça de ajudar o canal, tem aqui lavipix.gg/bambam, tem aqui os membros, um salve para os membros, link da Shopee no comentário, valeu nerds. Fui, valeu!